Como surgiram as estações do ano? Os gregos antigos, que sabiam de tudo, tinham uma explicação. Para eles, as estações do ano têm origem no drama de Deméter, deusa da agricultura. Segundo a mitologia, Perséfone, a filha de Deméter, foi sequestrada por seu tio Hades, o deus do mundo subterrâneo. Desesperada, Deméter abandonou tudo e saiu em busca da filha raptada. As lágrimas de mãe provocaram inundações, as terras pararam de produzir e faltou comida. Então Zeus, o deus dos deuses, interferiu e fez um acordo com Hades. Perséfone ficaria metade do ano com a mãe, no Monte Olimpo. É o tempo da alegria e da fartura, representando a primavera e o verão. Na outra metade do ano, Perséfone governa o mundo das sombras, ao lado de Hades. A tristeza de Deméter é representada pelo outono e pelo inverno. Para nós modernos, as estações do ano têm tudo a ver com o eixo inclinado da Terra e os 365 dias que o nosso planeta leva para dar uma volta em torno do Sol. No Brasil, estamos na primavera. Mas que primavera é esta? Não é o que a gente vê nos filmes americanos. No nosso país tropical, fazemos nosso próprio roteiro. E a cena varia de acordo com a região do país. É primavera e o Repórter Eco inicia uma etapa de renovação com um novo visual e novas reportagens sobre temas socioambientais em busca de um mundo melhor para todas as espécies do nosso planeta. Veja os destaques do programa de hoje. Você vai saber como o estado norte-americano da Califórnia se tornou referência no combate à seca e falta d'água. Tem também o projeto Vagalume, que nasceu do sonho de 3 jovens amigas de levar livros para crianças da Amazônia. E o cenário fascinante da Caatinga, no Piauí, nas imagens do fotojornalista André Pessoa. A Califórnia enfrentou este ano um inverno incomum, com fortes chuvas e neve. Normalmente, o estado mais populoso dos Estados Unidos é muito castigado pela seca prolongada. Mudanças na legislação, além de investimentos em tecnologia e infraestrutura, ajudaram a região a reduzir o impacto da crise da água e das alterações climáticas. A reportagem é de Eloá Urazen. Se um marciano descesse de uma espaçonave e olhasse para essa topografia, para os padrões de chuva e tudo mais, eles diriam que isso é uma insanidade. Não é possível que tanta gente possa sobreviver e prosperar em uma região tão seca, quase como um deserto. Apesar das intempéries, ou da falta delas, a região sul da Califórnia ainda abriga quase 30 milhões de pessoas e mostra que, no berço de Hollywood, o que é mesmo coisa de cinema é a capacidade de administrar uma crise de água que nunca vai ter fim, como dizem os especialistas, como Janine Jones, gerente interestadual do Departamento de Recursos Hídricos californiano. Precisamos parar de pensar na seca como uma emergência ocasional que acontece de vez em quando e reconhecer que realmente estamos em transição para um clima mais quente e seco. Para lidar com esse problema, a Califórnia investiu bilhões de dólares em infraestrutura, estudos e planejamento, além do óbvio, como a construção de barragens, reservatórios, aquedutos, sistemas de irrigação de reaproveitamento da água. O estado tem buscado inovar e avançar com o uso de tecnologia. Uma das coisas das quais fomos pioneiros na última seca foi usar a medição por satélite da superfície do solo, por meio de algo chamado tecnologia INSAR.
É um recurso que mede com muita precisão e baixo custo a subsidiência em grandes áreas, e essa é uma ferramenta que está apenas começando a ser adotada em outras áreas. Administrada por agências independentes, a crise de água da Califórnia é bem sucedida se analisada por diversos ângulos menos um: o sistema judiciário, que está desatualizado na questão de preservação de recursos hídricos, como bem aponta o Dr. Richard Frank, professor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da UC Davis. Temos um sistema de direito de água do século XIX, uma infraestrutura de água do século XX e do século XXI temos as mudanças climáticas e a falta de água. Acho que estamos um pouco desincronizados. Uma das reformas urgentes propostas pelos especialistas é dar às agências responsáveis mais poder e autonomia, para que elas possam exigir redução de uso e até mesmo impor racionamento de água quando necessário. Quase toda vez que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos ordena essas restrições, alguns usuários insatisfeitos não querem que seus suprimentos sejam cortados. E aqui falo particularmente dos usuários agrícolas, que na Califórnia utilizam cerca de 80% de toda a água que é consumida. Justamente por ser o maior beberrão da água da região, o setor agrícola é justamente onde a Califórnia tem a melhor chance de conservação e manutenção de recursos hídricos. Por isso, multas são aplicadas, mas não são nada efetivas. É apenas uma decisão empresarial, porque o valor das multas é tão pequeno, tão modesto em relação ao valor daquela água para as lavouras, que faz mais sentido para os fazendeiros ignorarem abertamente essas ordens de redução de água e continuarem a desviar água como se não houvesse seca e nenhum problema. A crise hídrica da região foi aliviada pelas chuvas intensas. O inverno de 2023 foi o mais chuvoso da década, tanto que muitas restrições e alertas foram suspensos. Estamos trabalhando muito para mover essa água das chuvas para a recarga do lençol freático, para que tenhamos essa água quando a próxima seca acontecer. De acordo com os meteorologistas, é só uma questão de pouco tempo para que a Califórnia volte a experimentar uma nova seca, e a que está por vir talvez tenha que ser enfrentada de uma maneira inédita. No passado, as agências de água se planejaram para um crescimento populacional, mas nosso crescimento populacional está diminuindo, e agora o que nos norteia tem que ser a mudança climática, e vamos precisar fazer investimentos adicionais significativos na infraestrutura existente, porque a mãe natureza está tirando nosso abastecimento de água. À medida que o nível do mar sobe e as temperaturas aumentam, teremos que mudar a forma como vivemos, a forma como gerimos os nossos negócios, a forma como gerimos as nossas fazendas, a forma como gerimos o ambiente. Em Moçambique não há palavra para dizer meio ambiente. E não há porque não há essa distinção entre o que é uma coisa e o que é outra. Não? Nós somos tanto natureza que não precisamos de nomear. É só um exemplo de como é que é importante escutar essa outra sabedoria. Porque a nossa, digamos, eu digo, a nossa do cotidiano, do mundo moderno, do mundo urbano, está tão contaminada por esta ideia de que nós estamos aqui para administrar recursos, não é? Fomos legitimados por uma entidade divina para poder tomar posse, não? Que é muito difícil não deslocarmos disso. Mesmo o discurso ecologista que proclama a salvação do planeta é muito antropocêntrico, quer dizer, no sentido que agora somos nós que vamos salvar o planeta. Quer dizer. Já já aqui no Repórter Eco, conheça o sucesso do projeto Vagalume. A iniciativa nasceu do sonho de 3 jovens amigas de levar livros para as crianças da Floresta Amazônica. O projeto Vagalume realiza sonhos por meio da leitura.
A ideia é implantar 300 bibliotecas até o ano de 2030 e levar livros até as mãos das crianças que vivem na maior floresta tropical do mundo. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! À nossa biblioteca! A nossa biblioteca! Levar conhecimento, esperança, sonhos. É o mundo dos livros, o mundo dos sonhos. Aonde você conhece... Pode ser o que você quer ser. O projeto Vagalume nasceu há mais de 2 décadas, depois de uma viagem de 3 jovens mulheres à Amazônia. Elas passaram 1 ano percorrendo comunidades da floresta. Uma delas é Silvia Guimarães. Os lugares onde a Vagalume escolheu atuar, eles sofrem de uma invisibilidade crônica, né? Que essa não é uma biblioteca de fora para dentro. Esse é um projeto que quer construir significados de dentro para fora. É um encontro mesmo. Essa biblioteca é um espaço de intercâmbio, de encontro de muitos saberes. Saíram na comunidade, né? Na primeira etapa do projeto, foram implantadas 22 bibliotecas para crianças e jovens em diferentes municípios. Fernanda Prado integra atualmente a iniciativa. Surgiu essa ideia de levar livros e formar mediadores de leitura, que eram os professores, né, da rede pública local, para que essa iniciativa vingasse. Isso virou, né, uma organização social desde então. E aí a gente começou a plantar as sementes das bibliotecas em outros estados, em outras comunidades rurais, ao longo desses 21 anos. Peixe com pássaro no cavalo. Hoje são 89 bibliotecas comunitárias nos 9 estados brasileiros da Amazônia e mais de 150 mil livros da literatura infantil nacional e internacional doados. Ao longo dos anos, o trabalho já impactou 105 mil pessoas. Muitas vezes é o primeiro livro de literatura que essas crianças viram na vida, né? É um grande impacto, né? Para poder sonhar mais alto, para, né, entrar em contato com outras culturas, abrir um pouco a visão de mundo. A escolha dos livros, enviados a cada ano, é feita com atenção especial para a representatividade. Quando a gente está falando, né, das comunidades rurais em que a gente atua, em que 19% delas se declaram quilombolas, 13% se declaram indígenas, 36% são comunidades extrativistas. Então a gente quer que as crianças possam se enxergar nos livros que elas leem. São 21 anos de existência celebrados internacionalmente. A iniciativa é uma das vencedoras do Prêmio United Earth Amazônia em 2023, que segue os mesmos valores do Prêmio Nobel da Paz. E o objetivo é fortalecer projetos que promovam a construção de um futuro coletivo e sustentável. E a gente passou por um processo de auditoria, né, social, ambiental e de governança muito parecido com o Prêmio Nobel. Então, assim, a gente está num patamar, né, de organização hoje que a gente já tem mais robustez, mas a gente ainda precisa ser conhecido para que mais pessoas possam se engajar com o projeto. Bibliotecas, ter os livros... André Silva conheceu o projeto Vagalume quando tinha apenas 11 anos. Foi voluntário da biblioteca da comunidade em que morava, na ilha de Marajó, no Pará, e logo formou-se como mediador de leitura. E hoje faz parte da equipe. A Vagalume, ela representa uma capacidade de sonhar através dos livros. E acho que a gente não pode viver sem sonhos. Os sonhos são aquilo que nos move. Então, uma criança poder sonhar é o que vai dar motivo para ela continuar e fazer aquilo que ela quiser. Agora vamos aos fatos da área socioambiental que marcaram a semana. A falta de água provoca migração em massa de elefantes no maior parque nacional do Zimbábue em direção a Botsuana. Há várias semanas, a seca intensa, causada pela falta de chuva, é responsável por um dos maiores deslocamentos de animais silvestres que vivem nessa região do continente africano. A onda de calor atinge boa parte do Brasil no início da primavera. Pelo menos 11 capitais devem bater recorde de temperatura para o ano de 2023.
Entre elas estão Campo Grande, Cuiabá e Boa Vista, com temperaturas acima dos 40 graus Celsius. São Paulo e Rio de Janeiro também enfrentam calor extremo. Segundo os cientistas, o fenômeno é intensificado pelo El Niño e pelo aquecimento global. A recomendação dos médicos é ficar atento à hidratação, principalmente de bebês, crianças e idosos. 20 anos após ocupar pela primeira vez a tribuna da ONU, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Como de praxe, o primeiro discurso foi do Brasil. Lula reafirmou sua inabalável confiança na humanidade. Pediu medidas internacionais de combate à fome e às desigualdades no mundo. Lula lembrou que é preciso colocar em prática medidas de controle à crise climática e cobrou que os países ricos financiem a preservação do meio ambiente. Vitória histórica dos povos originários. Por 9 votos contra e 2 a favor, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese jurídica do marco temporal. Segundo a proposta, os indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras que ocupavam desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. A maioria dos ministros do STF considerou a tese inconstitucional. O resultado do julgamento foi comemorado pelos indígenas do país. E daqui a pouco tem mais aqui no Repórter Eco. Conheça os cenários da Caatinga, no Piauí. As imagens são de André Pessoa, o fotojornalista que registrou o trabalho da arqueóloga Niede Guidon. Niede Guidon completou 90 anos como uma das mais respeitadas arqueólogas do mundo. Ela criou o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que preserva o maior e mais antigo conjunto de arte rupestre das Américas. O trabalho de Niede foi registrado em grande parte pelo fotojornalista André Pessoa. Ele lançou um livro dedicado ao povo e à biodiversidade da Caatinga. A luz realça encantos das diversas paisagens do Piauí. Tem Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e parte do Delta do Parnaíba, no litoral. Quem lida com todas as nuances dela com maestria e sem filtros é o fotojornalista André Pessoa, autor do livro Piauí, Terra Querida, Filha do Sol do Equador. Então eu procuro trabalhar no horário mais cedinho, mais no final da tarde, em que a luz fica mais gostosa, fica mais agradável, colorida, quente. Então é tudo luz natural, mas é uma luz muito depurada, muito tratada com muito carinho. Eu trabalho muito com os mateiros aqui do Piauí, com biólogos, com pesquisadores. Então a gente vai ganhando um pouco de experiência, vai virando um pouco bicho também, para entender como os bichos se movimentam e como eles se relacionam com o meio. O livro traz fotografias de animais muito fofos, como o tamanduaí. Esse é o menor tamanduá do planeta. Ele é um pouquinho maior do que a palma de uma mão. Ele vive em árvores, só se alimenta de uma espécie específica de formigas, é uma relíquia do passado e extremamente ameaçado, porque ele só existe nessa área, como eu falei, do Delta, alguns lugares da Mata Atlântica e na Amazônia. Então eu trago a linha completa dos tamanduás do Piauí. O tamanduaí, o tamanduá mirim, que é um registro inédito, é uma mamãe tamanduá com um filhotinho na sua barriga, dentro de um oco de uma árvore. Essa foi uma das cenas mais marcantes da minha vida. Tem também espécies curiosas, como o pitoco.
É um animal contemporâneo dos dinossauros que conseguiu escapar daquela extinção em massa, porque ele permanece 6 meses dentro do buraco, hibernando, e só sai na época das chuvas para se alimentar de formigas, cupins. Então, provavelmente, até nessa mudança da Terra, nesse momento da eclosão do meteorito em que os dinossauros são extintos, ele estava naquele período de hibernação. Por isso eu costumo dizer, está vendo como é importante a gente preservar o que não se conhece? No momento que a gente desmata uma floresta, a gente está queimando uma biblioteca que a gente ainda não leu os seus livros. São 30 anos fotografando a diversidade de belezas do lugar, o que inclui a gente que vive ali. O fotojornalista se sente mais piauiense que pernambucano. Em 1993, eu vim para São Raimundo para fazer a documentação científica das pinturas rupestres do Parque Nacional da Serra da Capivara, para destacar o trabalho da arqueóloga Niede Guidon, a riqueza cultural e natural do Parque Nacional Serra da Capivara, que é patrimônio cultural da humanidade. Meu trabalho sempre foi muito voltado para a natureza, então os vestígios arqueológicos, as pinturas rupestres, a presença indígena no sertão do Piauí, que apesar do Piauí ter o estado com a ocupação humana mais antiga até agora, foi o estado que conseguiu exterminar todas as suas tribos indígenas. Nesse livro eu consegui incluir um capítulo chamado O Povo, onde eu trago a beleza desse ser sertanejo piauiense. Como Euclides da Cunha dizia, o sertanejo é antes de tudo um forte. André, você dirige também o Instituto Ecológico Caatinga. Que é o tipo de atividade que vocês fazem? A gente faz muita matéria no Brasil inteiro sobre recomposição florestal, sobre meio ambiente. E eu observava que do Rio Grande do Sul à Amazônia, do Pantanal ao Cerrado, existiam viveiros de mudas nativas para colaborar na recomposição florestal desses ambientes. E eu percebi que eu deveria fazer isso como uma retribuição a tudo que o Piauí me deu. A gente já distribuiu mais de 20 mil espécies de mudas da caatinga. Desses 20 mil, entre escolas, instituições, prefeituras, pessoas, cerca de 5 mil a gente plantou aqui na Serra Vermelha, onde fica a sede do viveiro e onde era uma área que estava ameaçada pela desertificação. A gente conseguiu fazer uma força-tarefa com os moradores, a água está voltando, os animais estão voltando, o clima já não é tão agressivo, as árvores já conseguem impedir a destruição do solo. Por que vocês consideram o Piauí o estado do futuro? No Nordeste, que sempre houve grandes projetos de desenvolvimento, então projetos agropecuários, projetos minerais, projetos industriais, o Piauí sempre foi relegado a um segundo plano. Por isso o Piauí pagou e ainda paga hoje um preço social muito grande. Porém, o Piauí preservou a sua natureza, os seus recursos naturais. Enquanto esses estados terminaram aceitando um desenvolvimento a qualquer custo, com desmatamento, com poluição dos seus rios, com destruição dos seus ecossistemas, o Piauí pagou esse preço social que eu falei, mas tem como, por exemplo, uma poupança para o futuro. O que mais é valorizado no planeta são os recursos naturais. E o Piauí tem as próximas gerações para dar uma revirada nisso, mudar isso, sair do subdesenvolvimento para um estado que conseguiu preservar os seus recursos e que vai oferecer uma qualidade de vida melhor para a sua população no futuro. Por hoje é só, e a partir de agora você pode assistir ao Repórter Eco também pelo Cultura Play. É só baixar o aplicativo e sem pagar nada. Até o próximo programa com mais projetos e pesquisas que nos dão esperança de um mundo melhor para todas as espécies.